E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, as informações do Flamengo, né, preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro e o que é que eles acharam do último jogo, né, contra o Grêmio. E também sobre o mercado da bola. O Vene Casagrande trouxe algumas informações, né, importantes em relação ao Zenit. Vamos conferir tudo agora, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Grátis SBT Sport, o link vai ter na descrição. Vamos pro vídeo. O Flamengo saiu com uma boa vantagem da Arena do Grêmio. Agora, o time gaúcho precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar na competição. Um placar de 2-0 leva a decisão para os pênaltis. Já tô naquele pique, o time entra em campo. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde. Boa tarde. Hoje o homem tá feliz, né? Um drone poderoso ontem, olha o sorriso dele. E esse é o Flamengo de Copas, né? Porque o Flamengo... O que você tá rindo? Pois é, o Flamengo Campeonato Brasileiro não joga desse jeito. Por que acontece isso? Pô, é uma resposta que eu não tenho, talvez nem o São Paulo tenha, e só os jogadores possam ter. Mas você tem uma resposta. O que foi esse Flamengo de ontem pra você? Na minha opinião, foi um Flamengo que está pronto para ser campeão da Copa do Brasil. Foi quase perfeito. Eu só não digo que foi perfeito porque o Gabigol perdeu um pênalti. E você, numa semifinal de Copa do Brasil, você não pode perder o pênalti. Óbvio que o placar terminando 2-0, querendo ou não, minimiza esse prejuízo, digamos assim. Mas se bota 3-0 com um pênalti convertido, é muito difícil o Grêmio reverter o placar no Maracanã. Inclusive o próprio Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, ele me surpreendeu de maneira positiva. Eu achei que ele fosse botar a culpa na arbitragem, pelo contrário, elogiou a arbitragem e foi muito franco com o torcedor do Grêmio. Ele falou, ó, a gente precisa ser realista. A gente está falando de um Grêmio que acabou de subir de uma segunda divisão, que mudou muitos jogadores e que tem um elenco abaixo do elenco do Flamengo. Fernanda Maia, se a gente for analisar as substituições no segundo tempo, é a prova viva. No segundo tempo, o São Paulo bota Everton, Cebolinha, Pedro e Alan. E o Grêmio bota quem? Foi quem que botou o Grêmio no segundo tempo? Botou Enfim, o Gabriel, independentemente- botou o Zinho, botou o moleque da assim, base. Com todo respeito aos jogadores do Grêmio, mas não é o mesmo nível. Então, de fato, o elenco do Flamengo é superior ao elenco do Grêmio. Só que eu esperava mais do Grêmio. Eu vou até deixar o Lucas Pedrosa comentar um pouco sobre o Grêmio, porque ele mencionou aqui em off e eu concordo com ele. Eu esperava mais do Grêmio. Só que assim, temos que ressaltar a partida do Flamengo. Foi uma partida absurda, uma partida de almanaque. Parecia que o Flamengo estava jogando em casa. O Fabrício Bruno foi muito bem, o Felipe Luiz, na minha opinião, foi o melhor em campo, jogou muita bola, é uma pena que fisicamente ele não aguenta mais. Vitor Hugo fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. O Wesley, nossa, que partidaça do lateral direito do Flamengo. Acho que o Flamengo ainda precisa buscar um lateral direito, mas mostra a evolução do Wesley desde a chegada do Sampaoli. E eu queria mencionar o seguinte, se você tinha dúvida que o Bruno Henrique voltou, não tem mais dúvida, ele voltou. E repito, ele é o principal reforço, entre aspas, do Flamengo para esse segundo semestre de 2023. Esse que foi o jogo número 200 do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. E mais de 60% dos gols dele são gols importantes. O momento em que o Flamengo estava perdendo, ou o momento em que o Flamengo precisava marcar um gol, o Bruno Henrique entra em ação. Eu falei outro dia aqui... Posso só finalizar uma coisa? Para eu ser justo, Pode. Eu sou um cara que eu sempre critiquei o Thiago Maia Vai votar aqui, em você, a gente não vai parar de Flamengo agora não. Com justiça eu sempre critiquei o Thiago Maia. E ontem ele fez uma ótima partida, não só pelo gol, tá? Mas, assim, sem a bola, a partida dele sem a bola, ele foi super importante no meio de campo do Flamengo. Então, parabéns ao Thiago Maia pela atuação de ontem. Voltando a falar do Bruno Henrique, o Bruno que eu falei outro dia aqui e continuo observando isso nos jogos do Flamengo, às vezes há uma falta de entendimento o que acontece com o Flamengo no Brasileiro, um Flamengo em jogo assim decisivo de mata-mata, né? Na verdade, eu não sei nem se é bem a competição, é o Bruno Henrique. Ele é uma potência do Flamengo, é o poder do Flamengo. O Flamengo tem um grupo muito técnico, o melhor elenco do Brasil, e isso é indiscutível. Mas o Bruno Henrique, ele não é a cereja do bolo, mas ele é a potência mesmo do Flamengo. E mais uma vez ontem ele participando ativamente de um gol importante, que foi o primeiro gol do Flamengo. O que a gente comentou aqui em off é o seguinte, eu acho que foi um casamento ontem. O Grêmio fez uma partida terrível e o Flamengo fez uma ótima partida.
Foram 15 minutos de blitz aí do Grêmio, inclusive proporcionando erros do próprio Matheus Cunha, onde o Grêmio poderia ter saído na frente no placar, só que depois o Flamengo, com toda a sua qualidade técnica, parecia, como o Vene falou, que estava jogando em casa. Eu tenho que destacar aqui o Thiago Maia, que subiu de produção numa temporada ruim que ele vem fazendo, fez uma partida maravilhosa junto com o Vitor Hugo, e eu falei sobre a vulnerabilidade que aconteceu no Flamengo na partida contra o América Mineiro. Isso não aconteceu ontem, justamente porque esses dois jogadores jogaram lado a lado, fazendo a contenção da zaga. É claro, o Fabrício Bruno é um monstro, eu falo isso aqui há mais de 6 meses. O Fabrício Bruno é um jogador de nível europeu. Inclusive, se o Suárez não jogou muito ontem, além da própria culpa dele tecnicamente, é por conta do Fabrício Bruno. O Felipe Luiz, eu já falei, ele fez uma função, e as pessoas que entendem um pouquinho, que reparam o que o Felipe Luiz faz em campo ele vem para jogar de volante. O Felipe Luiz não joga como lateral quando o Flamengo tem a bola. Ele vem jogar de volante para fazer a construção, muitas vezes fazendo esse passe por dentro. E aí o que aconteceu? O Vitor Hugo e também o Thiago Maia deixaram a Arrascaeta e Everton Ribeiro, Pedro, o Bruno Henrique e o Gabigol serem o que eles são. Fenômenos, soltos, né? Gênios, soltos, livres para poder fazer a criação do Flamengo. E digo mais, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro nem foram magníficos, mas o pouco que eles sabem e os momentos que eles precisam aparecer, eles aparecem. Se vocês não sabem, o Arrascaeta no segundo gol, ele dá um passe por baixo das pernas do zagueiro do Grêmio pro Thiago Maia. Aquilo ali é coisa de gênio. E assim, eu até discordei aqui do Veneno Off também, o Everton Ribeiro foi outro que fez uma partida maravilhosa, porque jogar futebol não é só com a bola no pé. A quantidade de progressão que o Everton Ribeiro dá pro Flamengo quando ele recebe essa bola, que ele não perde, a questão tática dele, além da experiência e também conseguiu gerar um pênalti pro Flamengo, é absurdo. Então ontem o Flamengo fez uma partida de almanaque, uma partida que lembrou os melhores momentos do Flamengo e, repito, o desempenho do Grêmio foi lamentável. Eu não vou falar vergonhoso porque a gente está falando de uma semifinal de Copa do Brasil. Era um Grêmio tenso, mas era um né? Grêmio Mas completamente oposto ao que o Grêmio vinha desempenhando, inclusive do Kahneman. Ele fez ontem uma partida terrível de uma grande temporada que ele faz. Então, assim, repito, foi um casamento. O Flamengo jogou muito bem e o Grêmio jogou muito mal. E depois da partida, claro, o Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, elogiou o desempenho do time. La diferencia futbolística fue mayor que los 2 goles. Yo pienso que el time jugó un partido, una definición de semifinal de Copa de Brasil, de visita como si fuera local, con la obligación de ganar, y superó ampliamente a Grêmio. Ô, Vene, você que é um cara que sempre assiste a toda a entrevista do Sampaoli e fala que ele é muito exigente, ele reclamou de alguma coisa ontem? Então, ele disse que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, que o time precisa ter a mesma concentração, a mesma pegada no Campeonato Brasileiro. E de fato precisa, porque isso é inexplicável. É o mesmo time. Por que não jogou desse jeito contra o América Mineiro no último final de semana? Que era uma partida que o Flamengo tinha a obrigação de ganhar dentro de casa para mais de 60 mil pessoas. E de fato, o São Paulo está certo. Os jogadores precisam ter a mesma concentração no Campeonato Brasileiro. Em torno disso aí, ô Vene, tem essa enquete de hoje para você, porque o Flamengo tem atuações diferentes na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Vota lá, desistiu do Brasileiro é a primeira opção, virou time copeiro é a segunda opção, foco onde paga mais é a terceira opção, título da Copa é mais fácil é a quarta opção. Bom, a quarta opção é uma loucura, né? Uma Copa do Brasil nunca pode ser fácil. É claro que a gente sempre fala aqui que o brasileiro vence, entre aspas, o melhor, porque todos se enfrentam em casa e fora de casa, e numa regularidade vai vencer quem tem um elenco melhor, enfim. Mas a Copa do Brasil nunca a gente pode chamar uma competição fácil. A terceira ali, foco onde paga mais. Eu acho que o torcedor do Flamengo já parou de se preocupar com dinheiro há muito tempo, né, Pedrosa? O torcedor sim, mas a diretoria tem um planejamento todo ano em questão orçamentária. Só que eu não acho que é isso. Não. Inclusive, eu tenho uma opinião bem diferente em relação à questão de joga muito na Copa do Brasil e joga menos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que são partidas com teores diferentes que trazem motivações diferentes. E, pra ser sincero, o time que jogou contra o América Mineiro não é o mesmo time que jogou ontem contra o Grêmio. Eu repito aqui, o Gerson jogou contra o América Mineiro e quem jogou foi o Alan. A chave do Flamengo ontem foi a quantidade de contenção que aconteceu quando o Grêmio tentava fazer a progressão. E o Fabrício Bruno faz muita diferença. A gente está falando de um zagueiro aqui que consegue ter uma velocidade de recuperação que é absurda dentro do futebol brasileiro. Eu repito, o Suárez jogou mal muito por conta da partida do Fabrício Bruno. Então são 3 peças diferentes. Então eu acho que isso
trouxe ao Flamengo um pouco mais de proteção para não sofrer contra o Grêmio. O Grêmio, na minha visão, errou na escalação com três zagueiros e só melhorou quando o Ferreirinha entrou em campo. E aí os craques apareceram. O Gabigol ontem, além do gol, eu acho que o Gabigol fez uma partida maravilhosa, porque quando o Flamengo tinha a dificuldade de sair com a bola, ele ia lá atrás no meio-campo buscar essa bola. Isso aí é o quê? É a aproximação, é aquele jogo funcional que o Dorival Júnior conseguia fazer, que é diferente do São Paulo, mas os próprios jogadores, com a quantidade de inteligência que eles têm dentro do futebol, conseguiam fazer o Flamengo parar de sofrer. Então, assim, a escalação contra o América Mineiro é outra. A escalação contra o Grêmio foi outra. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença. O Flamengo foi vulnerável contra o América. Ontem, contra o Grêmio, o Flamengo foi praticamente perfeito. Eu só posso fazer uma questão em relação a isso. Eu acho que o time é diferente, óbvio, até porque o Gerson jogou... É sempre o Alan, diferente, o né? time é diferente. Só que o que mais me chama a atenção é a falta de concentração, é a falta de vontade. E a gente não pode dizer que a vontade no final de semana contra o América Mineiro foi a mesma de ontem. Eu entendo que a gente está falando de uma competição diferente. É Copa, é mata-mata. Claro que é diferente. Mas, cara, só o fato de você vestir a camisa do Flamengo para um Maracanã de 60 mil pessoas presentes, isso não tem motivação melhor. Pô, Fernanda, mas se fosse o Sub-20, a motivação tinha que ser alta. A gente está falando do Flamengo, cara. É a camisa do Flamengo. E os jogadores, nitidamente, não estavam com a mesma vontade no final de semana. Seja por vontade, porque quis, ou que fizeram lá uma reunião, vamos jogar menos. Óbvio que isso não acontece. Mas, de fato, se a gente for analisar as duas partidas, são duas partidas com contextos diferentes, porém, motivações totalmente diferentes dos próprios jogadores. E eu acho que isso tem que ser uma exigência, uma cobrança do treinador e até mesmo da diretoria. Mas é muito importante o que o Pedrosa falou, porque independentemente de tudo, que a gente faça uma leitura de estar com vontade e não estar com vontade, para um ataque funcionar, você precisa ter um conforto defensivo. E era isso que se via em 2019. Um grande conforto defensivo em relação àquele Flamengo, onde o Quarteto Fantástico podia brilhar. Claro que tem um compromisso de marcação, porque todo futebol hoje em dia tem, mas um compromisso menor quando você olha para trás e vê uma defesa completamente sólida, que era o que acontecia. E que foi o que foi visto ontem. Um conforto defensivo que deixa Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique se soltarem, jogarem com leveza, jogarem com criatividade, jogarem com vontade. É o conforto de você olhar para trás e falar, pô, show, tô preocupado aqui porque lá atrás a contenção tá feita. Você quer falar uma coisa importante? É só um ponto que eu vi alguns torcedores do Flamengo e até gente que teoricamente entende, falando assim, poxa, gastou milhões no Alan para ele ficar no banco. Tá aí a resposta. É por isso que o São Paulo é o treinador e não a gente que tá aqui de fora. Ele colocou 2 jogadores na vaga do Alan, que ele pediu por estratégia, e a estratégia deu certo. Gente, a gente tem que sempre analisar todos os contextos, a gente está aqui para opinar, mas quem está ali no dia a dia entende o que está acontecendo. E mais uma vez ele mostrou por que ele é treinador e a gente é jornalista. E outra, Pedrosa, eu acho que hoje em dia esse debate, por exemplo, no Flamengo, esse debate de time titular, assim, a gente pode até debater qual é o time titular, mas não tem mais um time titular. Não tem mais, não dá mais. O São Paulo é um treinador que ele não repete time, isso aí é claro. Eu não lembro a última vez que ele repetiu um time, não lembro mesmo se foi no Santos, no Atlético Mineiro. Ele não repete. Então, assim, com o elenco que ele tem à disposição, é muito difícil você cravar um time titular. Eu tenho uma opinião polêmica em relação a isso, e vocês dois sabem, né? Eu não gosto disso. De quê? De mudar time? De mudar cada jogo um time, vocês sabem disso. Tu não gosta, mas teu time é líder assim. Mas o que eu não gosto sacrifício, porque não tem um elenco e precisa movimentar a peça. E acaba que taticamente não muda. O que a gente vê é um Sampaoli taticamente com muitas mudanças. Eu não gosto, mas não é o meu time, então eu não tenho que gostar, entendeu? Mas essa regularidade, ela geralmente caminha com no ano passado o Dorival, ele tinha um time para o brasileiro e ele tinha um time para os jogos de mata-mata. E ele caminhou desse jeito, e quando chegou o brasileiro já estava meio que perdido para o Flamengo ali, né? Então, mas no mata-mata ele tinha sempre o mesmo time, uma simplicidade tática, uma leitura fácil, que todo mundo sabia como era aquele Flamengo. É a minha opinião, mas não quer dizer, obviamente, que quem faz isso vai perder, é burro, nada disso. É o meu jeito de olhar futebol. O que eu não curto, Fernanda, o que eu não curto, eu não vejo problema ficar mudando o time toda hora. O que eu não gosto é não avisar os jogadores. Por exemplo, avisar minutos antes. Eu não gosto disso. Eu, particularmente, não gosto, mas foi o que você falou. Isso é uma opinião minha, não é certo ou errado. Gente, a verdade a gente paga para dar opinião aqui, óbvio. Né?
Não é gabarito da prova do concurso, não. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Coloca nos comentários a opinião de vocês a respeito do São Paulo ficar mudando toda hora o time. E também o palpite de vocês pro jogo contra o Atlético Mineiro, né? Lembrando que o jogo é domingo, 4 horas da tarde. Atlético Mineiro e Flamengo na casa nova do Atlético. Também não esqueça de deixar o like, tá certo? Porque o canal vai ajudar bastante. Crédito SBT Sport, o link tá aqui na descrição. Valeu.